Isso confunde. Você quer algo, pensa nisso, sente que está se movendo, mas no fundo nada muda de verdade. E não é porque você quer pouco. Também não é falta de vontade, disciplina ou intensidade no desejo. Nesse vídeo, eu vou explicar a diferença real entre desejar e decidir internamente, onde essas duas coisas se separam e porque só uma delas reorganiza a sua vida de forma concreta. O problema não está em querer algo. Está em confundir desejo com decisão e achar que eles produzem o mesmo efeito interno. Enquanto isso não fica claro, o desejo cria movimento mental, mas mantém o mesmo estado. E ao longo do vídeo, eu vou mostrar exatamente como perceber o momento em que algo foi apenas desejado e quando, de fato, foi decidido. Desejar cria uma sensação imediata de movimento interno. Pensar no que se quer, imaginar cenários possíveis, conversar mentalmente sobre isso dá a impressão de que algo já começou. A mente se ocupa, o corpo se anima por instantes e surge a ideia de progresso. Mas esse movimento é interno apenas no plano mental, não no plano da posição de onde a vida está sendo vivida. Esse tipo de movimento é confortável porque não exige ruptura. O desejo permite continuar sendo quem se é enquanto se projeta algo diferente para o futuro. Ele não pede abandono de hábitos, nem fechamento de possibilidades concorrentes. Por isso, desejar pode durar anos sem gerar mudança real. Há atividade interna, mas nenhuma reorganização profunda do estado. Algumas pessoas percebem essa diferença quando notam que desejam intensamente, mas continuam reagindo da mesma forma às situações cotidianas. As decisões práticas não mudam, os limites permanecem iguais e as escolhas seguem previsíveis. Isso revela um ponto central. Desejar ocupa a mente, mas não desloca a identidade, e é justamente aí que a diferença começa a aparecer. O desejo intenso costuma ser interpretado como sinal de comprometimento. Quanto mais se quer algo, mais parece que aquilo é importante. No entanto, o desejo também carrega uma informação silenciosa. Ele aponta para aquilo que ainda não está integrado como estado. Ao desejar, a mente reconhece que algo falta agora e projeta essa falta para o futuro. Quando o desejo se prolonga, ele passa a organizar a experiência em torno da ausência. A atenção gira em torno do que não está presente, e isso molda expectativas, reações e escolhas. Mesmo quando há esforço envolvido, ele nasce desse ponto de carência. A realidade, por sua vez, responde de forma coerente com esse campo, confirmando a distância em vez da realização. Algumas pessoas começam a perceber isso quando notam que quanto mais desejam algo, mais sentem ansiedade ou urgência. O desejo deixa de ser inspiração e vira pressão. Nesse ponto, fica claro que não é a intensidade do querer que cria mudança, mas o estado que está sendo sustentado enquanto se quer. Decidir internamente não é reunir energia nem se motivar. É realizar um corte claro no campo interno. Uma decisão verdadeira encerra alternativas concorrentes e elimina a ambiguidade. Não se trata de afirmar algo repetidamente, mas de retirar espaço das opções que mantinham o estado antigo ativo. Esse corte costuma ser silencioso. Não vem acompanhado de euforia, nem de esforço extra. Ao contrário, há uma sensação de simplificação. O campo interno se organiza porque deixa de oscilar entre possibilidades. A decisão não adiciona algo novo. Ela remove o que estava em conflito. Algumas pessoas confundem decisão com força de vontade porque ambas podem gerar ação. A diferença aparece no tempo. A força precisa ser renovada. A decisão se sustenta sozinha. Quando isso começa a ficar claro, a relação com o agir muda completamente. Existe um ponto preciso em que a linguagem interna muda. Enquanto se diz "eu quero", o campo permanece aberto, negociável, sujeito à revisão. Quando a decisão acontece, o discurso interno se encerra em algo como "isso já está resolvido".
não como crença otimista, mas como posição assumida. Essa mudança altera o comportamento de forma imediata, ainda que sutil. As escolhas passam a ser feitas a partir de outro critério. Certas dúvidas simplesmente deixam de surgir. O corpo responde diferente, o timing muda e a ação perde o peso da hesitação. Algumas pessoas reconhecem esse momento apenas olhando para trás. Elas percebem que, depois de um certo ponto, pararam de discutir internamente, não porque tudo ficou fácil, mas porque a decisão retirou a necessidade de negociação constante. A mente resiste à decisão porque decidir implica perda. Cada decisão real elimina identidades antigas, histórias conhecidas e ganhos secundários. Mesmo estados desconfortáveis oferecem previsibilidade. Decidir significa abrir mão desse território familiar, e isso gera resistência automática. Além disso, enquanto se deseja, a pessoa pode manter múltiplas versões de si mesma em aberto. A decisão fecha essas versões. Ela exige comprometimento interno e torna incoerências visíveis. Por isso, a mente prefere desejar. O desejo preserva a ambiguidade. Algumas pessoas interpretam essa resistência como sinal de erro. Na verdade, ela indica que a decisão está tocando algo estrutural. Onde há resistência, há identidade sendo desfeita. Esse é um marcador importante do processo. Desejar permite ajustes constantes. Sempre há espaço para mudar de ideia, adiar ou reinterpretar. Isso mantém o campo interno flexível, mas também indefinido. A realidade responde a esse campo com a mesma ambiguidade. Respostas inconsistentes, avanços parciais, retornos instáveis. Quando a decisão acontece, o campo se fecha. Não no sentido de rigidez, mas de clareza. A ação passa a ter direção única, e a realidade tende a responder com mais precisão. Menos ruído, menos idas e vindas, menos desgaste. Algumas pessoas percebem essa diferença quando notam que, após decidir, certos problemas simplesmente deixam de aparecer. Não porque desapareceram, mas porque perderam relevância dentro do novo estado assumido. Uma decisão real reorganiza o comportamento sem exigir vigilância constante. As escolhas passam a se alinhar quase automaticamente. Não há necessidade de se lembrar o tempo todo do que foi decidido. O próprio estado sustenta a ação. Isso acontece porque a decisão redefine o ponto de identidade. O comportamento deixa de ser esforço consciente e passa a ser expressão. O corpo, a atenção e o ritmo entram em coerência. A ação flui porque não está sendo empurrada. Algumas pessoas descrevem isso como ficar óbvio o que fazer. Não por clareza intelectual, mas por ausência de conflito interno. Esse é um sinal claro de que a decisão aconteceu no nível certo. Existe um critério simples e direto. Se ainda há negociação interna, não houve decisão. Enquanto a mente debate, ajusta ou tenta convencer, o campo permanece aberto. O desejo pode estar presente, mas a decisão ainda não aconteceu. Quando a decisão é real, o diálogo interno se encerra. Não há mais necessidade de justificar, explicar ou reforçar. A ação acontece porque o estado mudou, não porque alguém está se esforçando para mantê-la. Esse critério devolve responsabilidade sem culpa. Ele não julga, apenas revela. E permite identificar, com clareza, onde ainda se deseja e onde já se decidiu. No início, a confusão era simples. Querer parecia suficiente, mas nada mudava. Ao longo do vídeo, ficou claro que desejar e decidir operam em níveis completamente diferentes. O desejo reconhece a falta, a decisão reorganiza o estado a partir do qual a vida acontece. Quando a decisão é interna e real, ela não pede esforço constante. Ela fecha o campo, simplifica escolhas e alinha comportamento.
A mudança não vem de querer mais, mas de sustentar uma posição diferente, silenciosa, firme e coerente. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se inscreva no canal, curta o vídeo e ative as notificações. Assista aos outros vídeos da playlist A Mente, onde tudo começa, para completar esse conhecimento e entender como ter uma mudança real. E lembre-se, nossos vídeos saem sempre às segundas, quartas e sextas, às 20 horas, sem pressa, sempre no mesmo ritmo.